Olá, sejam bem-vindos ao programa ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu vou conversar com o Ângelo Donaton, que é CEO da rede Lavô, uma rede de lavanderias que não para de crescer aqui no Brasil. Tem crescido com uma nova operação a cada 3 dias. É isso, Ângelo? Seja muito bem-vindo aqui ao ABCD ESG. Obrigado, é isso aí. A gente está num ritmo bem forte. Hoje a gente inaugura uma loja a cada 3 dias. A gente, nesses últimos 3 anos, a gente chegou em 1.000 unidades comercializadas, sendo que 300 unidades já foram inauguradas e hoje nós temos cerca de 200 unidades em implantação. E esse crescimento já adquiriu esse ritmo desde o nascimento, porque a rede foi inaugurada ou lançada em 2020, é isso? Em 2020 a gente começou o processo de aceleramento da marca. A gente fez uma parceria com a 300 Franchise, que é uma aceleradora de franquias, né? A qual deu super certo com o nosso modelo de negócio. E ninguém imaginava esse sucesso todo, né? Até por conta de que isso tudo aconteceu no meio de uma pandemia. Bom, mas me explica um pouco como é que surgiu essa ideia de abrir uma lavanderia. Você já tinha mexido com esse tipo de negócio antes? O que você fazia antes? Nunca trabalhei com lavanderia. Antes da Lavô, eu era gerente comercial de uma empresa de refrigeração. E eu sempre quis ter um negócio onde eu tivesse um pouco mais de liberdade. E eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e lá eu tive o primeiro contato com as lavanderias self-service. E nesse meio tempo também, umas amigas viajaram pela América do Sul e a maior dificuldade delas dentro da viagem foi lavar e secar roupas. E aí eu pensei em tudo isso, comecei a materializar o sonho e comecei a pesquisar sobre o tema e chegamos onde a gente está hoje, né? Você voltou dos Estados Unidos já com essa ideia de mexer com a lavanderia self-service, que é um modelo relativamente novo aqui no Brasil. Vocês são praticamente um pioneiro aqui no Brasil, né? Sim, já existia algumas... Mas poucas, né? Poucas, exatamente, né? Mas ninguém pensou em massificar isso, né? E hoje um dos nossos lemas, inclusive, é levar a lavanderia de forma democrática para todo o país, né? Que é o que nós estamos fazendo agora, né? Porque essa demanda é muito alta, especialmente nas grandes cidades, né? Que recebem turistas, às vezes estudantes que vêm para passar um tempo aqui, ou na capital, em São Paulo, ou em outras capitais aí do Brasil. São diversas cidades que têm essa questão aí do estudante que chega para passar uma temporada, né? Às vezes nenhum curso de faculdade, são cursos mais curtos. E isso é uma demanda que existe nessas localidades. Vocês chegaram a fazer algum tipo de estudo? Essa consultoria te ajudou nesse sentido? A gente, na verdade, aprendeu muito no dia a dia, né, com a loja piloto, né? E hoje a gente entende que lavar roupa é algo que o público A, B, C, D, todos lavam roupa, né? Então não é de um público específico, né? E a gente tem sim uma demanda reprimida muito grande pelo uso de lavanderia no país, até porque as lavanderias convencionais têm um preço muito acima, né, do que a maioria pode pagar. E como a Lavô tem um preço democrático, porque hoje na Lavô os nossos preços variam de 15 a 18 reais dependendo da unidade, né? Então com esse valor você lava um cesto enorme de roupas, até 25 peças. Então você lava ou seca por este valor, né? Então a gente entendeu, né, que hoje o público da Lavô é muito amplo, desde o estudante, como você comentou, até casais, ou então hoje a mulher trabalha, né? Então isso também trouxe uma demanda muito boa para a nossa lavanderia, né? Bom, e como é que é o modelo da unidade para colocar em operação? Como é que vocês desenharam? Isso é um modelo que você consegue facilmente replicar em diferentes localidades? Como é que vocês desenharam a loja mínima para colocar em operação uma lavanderia num determinado lugar? Sim, hoje a gente tem 2 modelos de negócio, né? No container, que inclusive é uma pegada que a gente tem para a sustentabilidade, porque a gente deixa de descartar esse container na natureza. Então a gente, dentro desse espaço de 20 metros quadrados, a gente tem ali a possibilidade de trabalhar com 3 a 4 equipamentos. E tem as lojas em salas comerciais que a gente pode, enfim, né, comercializar e planejar de acordo com o espaço disponível. Então é muito fácil replicar. Não é à toa que a gente inaugura uma loja a cada 3 dias, né? Mas para chegar nesse modelo onde é fácil replicar,
teve muito trabalho. E a gente aprendeu muito nesses últimos 3 anos. Né? E foi no modelo, num processo de tentativa e erro? Como é que foi? Foram muitas tentativas e erros, demais, assim, principalmente na parte de comunicação visual, porque você tem que testar o consumidor utilizando um serviço desse que é inédito, né? E é self-service, não tem funcionário. Então tem que ser algo muito intuitivo. E o brasileiro, ele é intuitivo, né? Então a gente aprendeu que também menos é mais. Então quanto menos comunicação visual, quanto menos informação, contanto que a informação que esteja lá seja objetiva, bem muito clara, melhor. Né? Muito melhor para o consumidor, muito melhor para o consumidor entender. Então isso aí também foi uma das receitas, né, do sucesso, né? E o brasileiro foi se adaptando bem? Não dá muita manutenção nessa rede? Como é que funciona esse serviço, esse suporte para o seu franqueado, por exemplo? A gente trabalha com equipamentos profissionais da marca Speed Queen e são equipamentos extremamente duráveis, né, e com assistência técnica nível nacional. Então, são máquinas que têm uma durabilidade muito grande e a ação mecânica dela faz até com que os tecidos durem 5 vezes mais do que uma lavagem convencional em casa. E as secadoras, né, são de exaustão. Então, o que acontece? Ela não encolhe o tecido. E 90% das roupas não precisam de passadoria. Então, além de você ter o ganho do tempo, você ainda tem essa praticidade de não precisar passar a maioria das roupas, né? Onde vocês abriram a loja piloto? A primeira loja foi em Balneário Camboriú. A gente abriu a primeira unidade lá. Por quê, exatamente? Por conta de que tudo que a gente abre em São Paulo, a gente sabe que os holofotes se viram para isso, né? Então a gente abriu lá, até por uma demanda, né? Uma cidade litorânea seria bacana. Balneário Camboriú é uma cidade moderna, é uma cidade onde recebe muito turista, então teve todo um trabalho em relação a isso. E hoje vocês estão mais concentrados em alguma capital, alguma cidade, ou estão espalhados aí pelo Brasil inteiro? Está espalhado pelo Brasil todo. Dessas 1.000 unidades que nós comercializamos, claro que a maioria é em São Paulo, até porque São Paulo é um estado mais populoso, né? Mas a gente tem aí um segundo lugar muito surpreendente, que é o estado do Pará. Então a gente teve uma adesão muito grande no estado do Pará. Inclusive, a gente pega entre as 10 lojas que mais faturam, 4 estão no Pará. Quantas unidades estão lá no Pará? São muitas? Dá para fazer uma comparação? Nós temos hoje no Pará, no estado do Pará, 68 unidades vendidas, né? E se eu não perdi a conta, por conta do ritmo de inauguração, a gente deve ter em torno de 34 unidades já inauguradas. Tá. E uma outra questão. Você disse que as unidades são comercializadas. O franqueado, ele adquire o equipamento e a partir daí paga um royalty para vocês? Como é que funciona esse modelo? Sim, quando o franqueado adere ao sistema, né, à rede, ele tem ali todo o suporte, né, tanto da parte de projetos, né, e, claro, né, para a implantação da unidade, onde tudo isso é acompanhado por uma equipe especialista, né, arquitetos, engenheiros, e, enfim, é tudo que a gente precisa para deixar o projeto apto para ser implantado. E então todo esse suporte, né, é dado antes do projeto e pós o projeto, né? Agora, Ângelo, uma coisa importante é a conexão desses equipamentos, né? Porque você precisa fazer toda a cobrança, a necessidade de manutenção ou não, algum tipo de suporte também para o cliente que está utilizando o equipamento lá, com tira-dúvidas. Como é que funciona isso? Os equipamentos hoje, eles têm muitas... Ele foi pensado, né? Inclusive o nosso novo sistema de pagamento foi pensado nisso, né? Onde o consumidor tivesse o menos trabalho possível e caso tenha algum problema, a gente consiga aí resolver remotamente, né? Caso ele tenha algum problema ou alguma dúvida, dentro da unidade tem um telefone que ele pode ligar, ele vai ser atendido na hora. É uma central de atendimento? Cada franqueado tem um telefone, cada um deixa um telefone disponibilizado. Então, cada um atende dentro do horário que a sua unidade fica operando. Em funcionamento. Uhum. E tem um horário fixo durante a semana? Como é que é? Não, a gente deixa bem aberto. As unidades têm, por premissa, funcionar no mínimo das 7 da manhã às 9 da noite. Né? Porém, a maioria das unidades funciona em horários até mais estendidos que isso, né? Estendidos, né? Porque as pessoas às vezes estão trabalhando, voltam do trabalho e precisam utilizar o equipamento. E como foi a questão do sistema de pagamento ali? Aí é interconexão com a rede bancária, financeira, como todo mundo conhece? Nós temos as empresas, né? Hoje a empresa, na verdade, que desenvolveu o sistema para a lavanderia, que é a empresa Maxipan.
lá de Santa Catarina. Ela embarca a solução dentro da máquina da Cielo Liu, e aí a gente consegue aí ter o sistema operando e disponibilizando para o consumidor o serviço, né? É muito fácil, você vai lá, você tem a opção de lavar ou secar, escolhe as máquinas que você quer, a quantidade de máquinas que você quer utilizar, faz o pagamento, libera a máquina e nem sabão e amaciante precisa levar. O sabão e amaciante é inserido automaticamente. Tem tudo lá. Uhum. E vocês tiveram que fazer alguma adaptação, por exemplo, para o estilo de vida brasileiro ou para diferentes segmentos de público? Porque as roupas variam muito, né? De material, de cor, de tudo. Isso tudo entrou no estudo de plano de negócio de vocês? Sim, a gente pensou muito e o que era um grande dilema para a gente era o sabão e o amaciante. Porque o sabão e o amaciante tem que lavar o tipo de roupa do brasileiro no geral, né? Então hoje a gente trabalha com a linha Home Comfort, que é um produto que também tem um apelo emocional e é um produto que está nos lares brasileiros, né? A gente trabalha com uma linha profissional de lavanderia e ele é hipoalergênico, não causa qualquer tipo de coceira, irritação e também não interfere nas cores, né? Tanto você pode lavar roupa branca com roupa colorida que não vai ter nenhum desbotamento, não vai influenciar negativamente nisso, né? E vai fazer um serviço aí de limpeza efetivo. Esses equipamentos podem lavar toalhas de roupa, de banho ou de mesa, são peças maiores, assim, também existe essa possibilidade? Sim, pode lavar qualquer tipo de tecido que não tenha restrição na etiqueta, né, da peça, ou que caiba dentro do cesto medidor. Então, quanto a isso, a gente não tem nenhum tipo de restrição. E as pessoas têm que selecionar por peso ou por volume de peças, número de peças? Na verdade, é o cesto medidor. O grande chamariz é o cesto medidor. O que couber dentro do cesto medidor, você pode lavar. Então, tem peças que são maiores, menores. A média ali, se a gente pegar entre roupas íntimas, meias, calças e camisetas, né, dá uma média de 25 peças. Nesse sentido, você teve apoio e precisa fazer investimento para expandir essa rede? Como é que funcionou isso? Na verdade, a gente acreditou na expansão, né, em larga escala. A gente não focou em abertura de lojas próprias, e sim focando no franqueamento mesmo. Acho que o grande trunfo da Lavô foi ter se associado a uma empresa bacana que entende de aceleramento de franquias, que é a 300 Franchise, né, que eu comentei. O fornecedor de equipamentos acompanhou esse projeto desde o início e é um parceiro importante para vocês? Sim, acompanhou isso desde do início, né? Hoje nós somos o maior player ali, o que mais consome, né, os equipamentos, né, dentro desse ramo de lavanderia, né? E até hoje essa parceria é forte, nos dão suporte, enfim, a gente trabalha ali em duas mãos para que o franqueado, né, e toda a rede tenha um suporte bacana, né, tecnicamente falando. Né? Vocês chegam a ser procurados por condomínios que estão sendo lançados, por exemplo, para implementar isso dentro de um condomínio? Sim, a gente já tem modelos em condomínio, na verdade, né? Nós já temos 4 lojas em condomínio, né? Então, é um projeto que requer um pouco mais de cuidado e um pouco mais de estudo. Por isso que a gente ainda não entrou fortemente nisso, né? Até porque a gente está aprendendo com esses condomínios que a gente acabou de inaugurar, né? Então, é uma demanda muito grande. Os condomínios realmente têm ali uma necessidade enorme por lavanderia. E uma coisa que a gente aprendeu já nas pesquisas é que ninguém quer administrar lavanderia, né, de condomínio, dá dor de cabeça. E o nosso sistema, ele tem essa pegada do Pay for Use, né? Então pague quem usa, né? Então acaba ali trazendo também um modo democrático dentro do condomínio, né? Para que um morador não pague por um serviço que ele não usa, né? Perfeito. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a conversar um pouco mais sobre os desafios de empreender aqui no Brasil, que também não são simples em algumas situações, e a gente vai conhecer um pouco mais aí da experiência do Ângelo. A gente volta já já com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender.
Olá, voltamos com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Aqui pelo canal Empreender, eu estou conversando com o Ângelo Donaton, que é CEO da rede Lavô, com quase 1000 lavanderias em todo o Brasil. Bom, Ângelo, a gente conversou bastante sobre como vocês desenvolveram o modelo de negócios, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre quais obstáculos vocês tiveram que superar durante esse processo. Porque empreender aqui no Brasil não é tarefa fácil, não é tarefa simples, questões tributárias, de estado para estado variam. Como é que vocês foram se adaptando aí a esses desafios para superá-los? Como é que foi? Se você teve que se preparar, você fez cursos para fazer esse empreendimento. Foi a primeira vez que você empreendeu, Ângelo? Sim, foi a primeira vez que eu empreendi. Foi um desafio muito grande, até por conta da burocracia que existe realmente dentro do país, né? A gente teve muitos problemas, porque nós começamos no meio de uma pandemia, né? Então a gente teve aí a cadeia produtiva toda comprometida, né? E o nosso produto, ele é importado. Então, para chegar no produto final, os componentes vêm de várias localidades, né? Tailândia, China e outros países, né? E isso afetou muito mesmo. Porém, a empresa que é nossa parceira hoje, que é a Alliance, né? Que faz toda essa parte da importação dos equipamentos, nos deu suporte e a gente ali enfrentou esses desafios, né? Que foi, na verdade, o maior desafio foram as máquinas, né? Como não parar a importação, né? No meio de um turbilhão, né, que aconteceu, né? Alta de dólar, enfim, mudança de governo e pandemia, tudo isso, né? Teve uma influência muito grande. Mas é aquilo, é arregaçar as mangas e lá, não tem o plano B, vai pro C e aí a gente vai levando e a gente seguiu o ritmo e a gente continuou ali entregando pro nosso franqueado o suporte que a gente tem que entregar, né? E a gente não deixou de inaugurar nossas lojas, uma loja a cada 3 dias, como eu comentei. Como é que você chegou a esse fornecedor, esse parceiro, especialmente para a questão dos equipamentos? Você já conhecia por experiências anteriores? Você descobriu na viagem lá para o exterior? Como é que foi? Através de pesquisas, né? E também lá no exterior a gente pôde ver que essas máquinas elas dominam o mercado, né? O mercado americano, como o mercado europeu, né? E tudo mais, né? Então, esse não foi um desafio, não foi nada muito difícil, até te confesso, foi uma coisa fácil, né? Porque hoje a Alliance ela domina praticamente 95% do mercado de lavanderias aqui no país. Então, não poderia me juntar com outro que não fosse o maior, né? Se eu quero ser o maior, eu tenho que me juntar com os maiores, né? Então, essa parceria foi feita aos poucos, a gente apresentou todo o plano de negócio, né? Porém, a gente apresentou um plano mais tímido, né? E as coisas aconteceram do jeito que aconteceu e abraçaram a causa e estão aí com a gente até hoje. Superou as suas expectativas, as expectativas de vocês pelo plano original? Sim, a gente lá atrás, no primeiro plano de 2020, a gente sonhava em chegar em 300 unidades em 2025. Nós chegamos em 1000 unidades praticamente em março de 2023, né? Então, o triplo na metade do tempo. Agora, você mencionou que tem desde o início a preocupação com a sustentabilidade. Esse negócio de lavanderias é um negócio que tem impacto, especialmente ambiental, pelo uso de água, pelo uso de químicos, enfim. E hoje a questão da manutenção, você também mencionou que essas lavanderias preservam ou desgastam menos as roupas, as peças, e que duram até 5 vezes mais. Isso tudo tem impacto ambiental. E dentro de uma estratégia ESG, como é que vocês foram encaixando soluções a esses desafios? Se eu for falar de sustentabilidade, de todos os impactos que a Lavô causa na vida, né, no meio ambiente, na vida do consumidor, a gente ia ter que ter 2 programas, né? Mas eu acho que a gente pode resumir da seguinte maneira, né? Hoje, o nosso produto, sabão amaciante, ele é biodegradável, então ele não agride a natureza, os lençóis freáticos, nada disso, né? O próprio container deixa de ser descartado na natureza e se transforma numa loja bonita. A gente tem aí uma economia de água gigantesca. Em casa a gente utiliza 190 litros de água em média para lavar uma máquina de lavar. Na Lavô a gente utiliza 56 litros de água. Então já é uma economia enorme de água. E assim como o consumo energético. Uma máquina em casa
gasta 9 kW. O mesmo equipamento, né, para fazer a mesma quantidade de lavagens, na Lavô a gente gasta 2 kW. Então a gente tem uma economia muito grande de água, de energia, deixa de descartar toneladas e toneladas de resíduo na natureza. E recentemente a Lavô adquiriu o selo Eu Reciclo. Então hoje, com a parceria com a Eu Reciclo, a gente faz a compensação de todo o lixo produzido na operação das unidades. Então nós temos aí essa compensação 100% de toda a rede da Lavô. Como é feita essa compensação? A gente fez um estudo de quanto lixo produz, né, as 300 unidades implantadas, né, e a gente chegou no número de 6 toneladas. Então, a Eu Reciclo, a gente paga para a Eu Reciclo correspondente a 6 toneladas para que ela ali, junto com as cooperativas e os parceiros, coloque dentro do seu ciclo de reciclagem, né, mais 6 toneladas. Então a gente acaba gerando empregos também, porque aumenta o número de catadores, de todo mundo envolvido nesse processo de reciclagem, né, e a gente deixa de descartar esse produto na natureza. Vocês têm algum tipo de clube de fidelidade? As pessoas que utilizam mais acabam tendo algum tipo de benefício? Já pensaram nisso? Como é que é? A gente deixa isso meio aberto na rede, né? O sistema de pagamento permite isso, então o franqueado ele pode, ali dentro do seu modelo de negócio, oferecer pacote de lavagens, né? E dar um desconto para quem utiliza em grande quantidade. Perfeito. E vocês imaginam um horizonte de dobrar, triplicar de tamanho ainda? Existe muita oportunidade aqui dentro do Brasil, certo? Tem muita oportunidade. Então, assim, a gente tem aí um mercado ocioso hoje de 20 milhões de consumidores, né, que não tem acesso à lavanderia, né, que tem poder aquisitivo e não tem acesso à lavanderia, né? Eu, particularmente, acho que esse número é maior, até porque a gente enxerga dentro das nossas lavanderias uma adesão muito grande do público C e D. Tem lojas que praticamente 80% do faturamento é o público C e D. Então a gente enxerga aí uma demanda muito grande ainda para ser atendida. Vocês acabaram colocando um produto bastante acessível, né? Inclusive para essas classes. Sim, é acessível, né? E assim, é fácil de você utilizar, né? Então, além do horário estendido, existe a facilidade de você não ter que se preocupar com sabão, com amaciante. Você leva uma roupa praticamente pronta para ser utilizada. Então você dispensa muita coisa aí no ciclo, né, de lavagem de uma roupa, né? E o principal, né, tempo, né? Porque lavar roupa demora, é cansativo e é um negócio chato, né? Acho que as pessoas às vezes até têm um pouco de medo, né? Porque não conhecem, acham que não vão conseguir fazer. E isso, se vocês tiverem que fazer algum tipo de esforço para que as pessoas aderissem aí a esse modelo de prestação de serviços, né? Self-service. As pessoas ficam preocupadas, pô, não vou saber lavar a camisa, vou saber lavar uma peça um pouco mais complexa, mais delicada, como é que é? Na verdade, assim, a gente parte do princípio que, quando lançou caixa eletrônico, todo mundo achava um bicho de 7 cabeças, né? E aí foi lá e viu que o caixa eletrônico é uma coisa super fácil e hoje... Não vai morder, Não né? vai morder e faz parte do nosso dia a dia hoje de uma maneira bem tranquila. A lavanderia self-service é a mesma coisa. A gente até fala, basta o consumidor usar pela primeira vez que ele nunca mais vai lavar roupa em casa. Porque é uma chatice e é muito fácil lavar roupa na Lavô. Sem contar que você pode economizar um capital que fica imobilizado ali em equipamentos que depois você vai ter que trocar, que vai te dar manutenção. Isso também é um ganho muito interessante para as famílias, né? Exatamente. A gente fez a gente tem um comparativo que, se você tiver que comprar uma lave seca, né, ela custa hoje em torno de R$ 4.500. Se você dividir isso pelo valor do ciclo médio que é gasto nas unidades, né, você pode frequentar uma lavanderia da Lavô durante 3 anos, 4 vezes por mês. Sem contar e torcer para que o equipamento lá também não quebre, né? Porque se a gente colocar também os custos de quebra, manutenção e tudo mais, esse número aí aumenta considerável, né? Bom, mas Ângelo, tem uma questão que eu sempre acabo perguntando, que foram as lições aprendidas durante a pandemia. Em geral, são empresas que já estavam prontas e entraram no período de pandemia e se adaptaram aí às novas realidades. Não, vocês descobriram o negócio no meio da pandemia, mas mesmo assim, quais são as lições que você acha que foram importantes, que foram aprendidas nesse período? Olha, a primeira coisa que eu acredito que foi um grande trunfo pra gente foi não ter dado um passo maior do que a perna e nem entrar em desespero, né? Desespero a gente só faz
coisa errada, né? Então hoje a Lavô, ela tem essa operação gigantesca que nós já falamos e nós não temos nenhum funcionário. A operação toda é terceirizada. A gente tem parceiros, claro, né, que foram escolhidos a dedo, né? Então tudo isso aí foi acontecendo durante o processo de venda, de crescimento, onde cada real investido foi pensado. Então a gente não desperdiçou recursos financeiros e outros tipos de recursos até a gente ter certeza do tipo de operação que aconteceria. Até porque nós não temos funcionários nas unidades, então automaticamente você não tem aquela coisa toda de treinamentos e administração de funcionário, né? Então até o suporte para o franqueado acaba sendo uma coisa um pouco mais simplificada, né? Não que isso não seja importante, né? Mas assim, isso aí tudo trouxe pra gente exatamente esse sentido de urgência, porém sem entrar no modo de desespero, né? Até porque no meio do caminho nós tivemos falta de máquinas, equipamentos, a gente tinha esse vai e volta da pandemia, então tinha muita coisa acontecendo. Então cada passo tinha que ser pensado de uma maneira até porque os recursos eram limitados, né? Investir em tudo isso, a gente tem que ter muita coragem, né? Num país onde a carga tributária é gigantesca, né? Mas é isso, eu acho que é essa coisa do respira, vai dar certo e não vamos fazer uma coisa sem pensar, sem calcular e também sem pedir ajuda, né? Porque a gente conhece tanta gente, tantos outros empresários que podem aí estar nos passando umas dicas que são bem preciosas. Ângelo, a gente já está chegando ao final. Eu queria pedir para você, aquele empresário que está nos assistindo agora, ou o candidato a empresário, está pensando em abrir um negócio, que dica você daria para ele, para ela, enfim, ao pensar e planejar abrir um negócio? Não é fácil empreender no nosso país, a gente já tem que partir desse princípio, né? A gente tem esses problemas de carga tributária e tudo mais, porém o desafio é muito legal, porque quando você empreende, né, e você constrói algo que deu certo, isso causa uma satisfação muito grande, né? E se você também quiser deixar de correr riscos, opte por uma franquia, que já é um modelo testado, já está tudo ali pronto, então a chance de sucesso é muito maior. Perfeito, muito obrigado pela participação aqui no ABCD ESG. Parabéns aí. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Obrigado. Muito bem, você está acompanhando o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Quero agradecer a sua companhia. Todas as semanas temos um encontro aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio.